Olá, queridos irmãos, como prometido, estamos dando continuidade ao módulo de Apocalipse do curso de Teologia da Paz Church Tabuão. Vamos entrar rapidamente aqui no capítulo 13. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a primeira aula, né? E principalmente lido o livro de Apocalipse, principalmente. Então procurem ler. Procurem comparar aquilo que vocês estão ouvindo com aquilo que está escrito. Isso é o que sempre deve ser feito. Então, tome cuidado com isso, para que você possa aprender corretamente dentro da palavra de Deus, né? Os princípios, as verdades, os fundamentos da palavra do Senhor. Vamos para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13 ocorre o surgimento da primeira besta, o anticristo. Então, este capítulo é a descrição do surgimento da primeira besta, o anticristo. São duas bestas que são mencionadas na Bíblia. A primeira é o próprio anticristo. Vem do mar. Essa besta surge do mar, que é figura das nações e povos, dos seres humanos. Um ser humano com o espírito do diabo. Ele não é apenas uma pessoa possessa de um demônio, ele é possesso do próprio Satanás. Os chifres, as cabeças, os diademas, que são coroas, como eu já expliquei na aula passada, significam nações coligadas ao anticristo, poder econômico e político e poder de decisão sobre todas as outras nações e vidas, em todas as áreas de atividade do planeta. Então, observe bem que em todas as áreas de atividade do planeta, especialmente econômica e religiosa. Os diademas, em particular, são marcas distintivas de soberania. São pessoas, são governantes que estão associados ao anticristo para exercer sobre as nações mais fracas o seu poderio e a sua vontade. Então, são coroas deste império do anticristo, que será formado. Certamente, estes chifres, cabeças e diademas se referem a esses governantes com muito poder nas mãos, comandantes de grandes potências mundiais, que serão os braços do anticristo, totalmente dominados pelo anticristo, para dominar todas as nações do mundo através do poderio militar, econômico e tecnológico, além do religioso, que é operado por Babilônia, que é outra coisa que nós vamos ver mais adiante um pouco, algo mais adiante. A segunda besta, o falso profeta, parecendo cordeiro, mas é um agente do dragão e do anticristo. Sua principal função é promover o anticristo e levar o mundo a adorá-lo como Deus. Ele será como um profeta do anticristo. O anticristo se apresenta como Deus. E um profeta falso que o aclama como Deus, que aponta para ele como se ele fosse Deus. É ele que cura uma das cabeças do anticristo e faz prodígios do engano para seduzir as nações, como dar vida a uma imagem da besta e condenar à morte aqueles que não a adoram. Tá? Então, essa cura que ele promove é uma cura do engano. Então, é uma mentira, é uma, vamos dizer assim, uma encenação. Que a encenação está se tornando cada vez mais fácil, né? Agora nós temos a inteligência artificial que às vezes você não consegue distinguir a realidade do que é virtual, né? Do que é falso. Então, e nós estamos apenas no início do uso dessa inteligência artificial. Ela está se desenvolvendo e se aperfeiçoando a cada dia. Então, será cada vez mais fácil enganar. Tem muita gente chorando aí com inteligência artificial, pensando que é fato que aconteceu mesmo, e na realidade é só uma historinha contada como uma história em quadrinhos. Além de enganar o povo, é ele quem obriga as pessoas a receber o sinal da besta, o número 666. Este é o falso profeta, né, que protege, que promove o anticristo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 9 a 12, versículos 9 a 12, a vinda desse iníquo, é segundo a ação de Satanás com todo tipo de poder,
sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse texto de 2 aos Tessalonicenses é um texto que poderia perfeitamente estar escrito em Apocalipse, né? Mas como eu falei, a revelação do Apocalipse está por toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Nós vemos a revelação do Apocalipse na Bíblia Sagrada como um todo, tá bom? Mas chama atenção aqui que a vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos. Não se esqueça disso. Falsos. Há muito poder sendo visto por aí afora, no nosso mundo, na TV, na internet. Pessoas que são poderosas, mas é um poder enganoso, é um poder falso. É um poder de sedução. É um poder da mentira, de enganar as pessoas. E Deus piora essa situação dessas pessoas porque Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira mesmo e sejam condenados, porque é isso que está sendo procurado pelas pessoas. Elas estão rejeitando Deus deliberadamente, de livre e espontânea vontade, e abraçando a mentira e o engano. Os atos do falso profeta e do anticristo se confundem em suas mentiras. Afinal, é Satanás que os está conduzindo. É notável como o engano e a mentira têm obtido um espaço, um avanço visível em nossos dias. Em alguns casos, tornando a mentira obrigatória e a rejeição à mentira passível de punição. É o que já está acontecendo nos nossos dias e que vai acontecer de uma forma global na grande tribulação. Já nos tempos do início da igreja, o espírito do anticristo, Satanás, já agia com o propósito de enganar o mundo e a igreja. Ele foi, assim como foi denunciado pela palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 4, 1-3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês não podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma, perdoem. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Eu mesmo recebo muitas mensagens no celular de pessoas crentes, não é? Com frases de efeito. E essas frases não se encontram na palavra de Deus. São filosofias mundanas, helenistas, né? Ou seja, que promovem o ser humano e não confessam que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Há um risco muito grande, há um perigo muito grande nisso. Às vezes a gente mesmo faz alguma coisa como esta. Capítulo 14. Os 144 mil selados, já falamos sobre eles. Mas aqui é necessário dizer que muitos comentaristas declaram ser a igreja, o Israel espiritual, e que estes selados são a igreja martirizada. No entanto, Apocalipse 7 nos fala que são 12 mil de cada tribo de Israel, muito claramente. Uma afirmação literal. Embora o livro, assim como todo o Novo Testamento, seja uma carta de encorajamento à igreja flagelada pela perseguição, cremos que toda a Bíblia seja para a edificação de todos os servos de Deus em todas as épocas, e encontra-se aqui o relato de uma participação de convertidos do judaísmo para o cristianismo, ou seja, uma atuação de um grupo de israelitas inserida e harmoniosa com os cristãos de outras nações, que se tornaram os judeus de coração, conforme dito em Romanos 2, 28 e 29. Como diz assim, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não.
Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja bem que nós somos como que amalgamados com o povo de Israel desde que este povo se converta ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor está inserindo aqui o povo de Israel com a representatividade dos 144 mil selados. Parece tratar-se da restauração do propósito de Deus, que fora atribuído e confiado a Israel desde o princípio. Aqui está Israel incorporando-se à realidade da Igreja de Cristo, tornando-se povo de Cristo e batalhando como povo de Cristo o bom combate de Cristo. Serão perseguidos e mortos com os mártires. Na sequência, descreve-se a ação de Jesus Cristo e de anjos no juntar todos os que rejeitaram a verdade e se submeterem ao anticristo na tarefa de perseguir e matar o povo de Deus durante a grande tribulação, com o propósito de levá-los ao lagar da sua ira, a saber, o Armagedon, ou Vale do Megido, onde ocorre a guerra do anticristo e suas legiões contra o Senhor Jesus. E isso será esmiuçado um pouco mais no módulo de escatologia. Ali são esmagados pelos pés do Senhor dos Exércitos. Em Apocalipse 19:13, João vê Jesus como vira no capítulo 1, com a diferença de que agora seu manto está tingido de sangue. Em Apocalipse 16:16, há a menção de 3 espíritos que reúnem aqueles que serão pisados no lagar da ira, o Armagedon, concordando com o capítulo 14, que mostra 3 anjos fazendo esse trabalho. Então, esses 3 espíritos são 3 anjos, são seres espirituais, dando-nos a imagem de Jesus Cristo cuidando de executar a ira de Deus, impondo a primeira derrota ao anticristo, que fica sozinho, e será soprado pela boca de Jesus e lançado fora. Os capítulos 15 a 18 nós reunimos aqui numa só descrição, um só resumo. Descreve-se a partir de agora a conclusão da derrubada de todo o poder e autoridade maligna estabelecida sobre toda a terra pelo espírito do anticristo, com o falso profeta sob o controle do diabo, em associação com a grande meretriz chamada também de Babilônia, uma instituição maligna estabelecida na terra através de governos e impérios idólatras. Aqui nós vemos uma descrição do quarteto do mal, que foi veiculada na internet pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Esse quarteto do mal é constituído do dragão, o anticristo, o falso profeta e Babilônia, que nós vamos começar a falar um pouco mais sobre ela agora. Tá? Esta Babilônia é chamada de a grande meretriz na Bíblia. A grande Babilônia é uma instituição maligna estabelecida na terra através de governos e impérios idólatras e comandados de forma religiosa. Nós vamos observar isso daqui para frente. Tá? Tudo isso sob o controle de Satanás. Os 7 anjos, que alguns dos últimos juízos da parte de Deus estão reunidos para desencadear as últimas pragas. João vê os mártires de grande tribulação salvos. A parte do mar de vidro misturado com fogo, ou fora da multidão perdida e condenada. Então, a grande multidão dos salvos. Eles têm harpas com as quais adoram a Deus. Entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés está em Êxodo 15, do versículo 1 ao 19. E o do Cordeiro é esse que será apresentado agora. A saída do Egito, o sistema babilônico que já operava. Na saída do Egito, na saída da escravidão do Egito, já era o sistema babilônico operando, o Egito e outras nações da época. Não é? A derrota do grande poder de Faraó, o grande que simboliza o próprio diabo,
Do outro lado do Mar Vermelho, este cântico de Moisés vai muito além do poderio coberto pelas águas, que foram os exércitos de Faraó. Além dos 40 anos no deserto, além da conquista do chão deste mundo, da terra prometida, das guerras, dos relatos e profecias do Antigo Testamento, da fundação e perseguição a Israel e a igreja em todos os lugares e todos os tempos, para se resumir e ter o seu desfecho na figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é mostrado aqui como o grande personagem de toda a história, presente e futuro do povo de Deus em todas as épocas. E o cântico do Cordeiro, que nós vamos ler agora, Apocalipse 15, 3 e 4. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. O cântico do Cordeiro é um cântico mais curto, porém com a mais intensidade do que aquele primeiro canto de Moisés. Resume aqui de uma maneira maravilhosa as maravilhosas obras do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aos que guardaram até agora a manifestação da sua soberana realeza, o privilégio de o adorar por toda a eternidade. Os anjos recebem as 7 taças, com as quais derramarão sobre a terra 7 pragas, feridas malignas, águas transformadas em sangue. Há uma pausa para declarar a justiça de Deus e o dia da sua vingança, que é justa, pelo seu próprio nome, por aqueles que foram desprezados, perseguidos e mortos por honrarem o seu nome. A vingança de Deus por causa daquilo que foi feito contra os seus fiéis. O sol vai aumentar o seu calor e queimar as pessoas que nem assim se arrependerão. Será destruído o trono da besta, cujo reino desaparece. Dores de agonia pelo vazio em suas almas, e as pessoas blasfemam ao invés de se renderem a Deus. Forma-se o cenário e o palco para a destruição de todo o poder e autoridade que não vem de Deus. O Armagedon. Lá estarão os governos carnais da face da terra. Restará apenas a figura isolada do diabo a ser destruída posteriormente. Deus lança seu olhar sobre Babilônia. E aqui vamos falar um pouquinho mais sobre Babilônia. Babilônia é um nome dado a um sistema religioso, econômico, social, que nós vamos conhecer um pouco mais. Deus lança seu olhar sobre Babilônia. Quando ele faz isso, há uma reação no planeta Terra. Desaparecem ilhas e montes. Congelam-se as águas do firmamento e caem em grandes pedras de gelo, uma chuva de granizo e de pedras enormes, sob o olhar determinado do nosso Deus. A multidão perdida ainda blasfema. Incorrigíveis são o orgulho e a soberba instalados no coração da humanidade sem Cristo. Babilônia é chamada de a grande prostituta ou cafetina, que domina sobre muita gente e corrompeu os governantes e também os governados. Os habitantes da terra foram embriagados com suas seduções, com as suas mentiras, com suas inversões de valores, com as suas perversões atrozes. A grande prostituta é conduzida pela besta e apoiada pelos poderosos governantes da terra. Há uma visão de João em que a grande prostituta, a Babilônia, está montada sobre a besta, mas não é ela que domina a besta. Ela está montada sobre a besta que a conduz como quer. Roma é a cidade das 7 colinas referida no capítulo 17, mostrando ali como a sede de Babilônia. A cidade de Roma, a única cidade da terra que tem 7 colinas ao redor é Roma. Ok? Jerusalém tem algumas colinas, mas na realidade não são colinas, são montes, né? Os mais famosos, Monte Moriá, Monte Carmelo, né? Lá está o Vaticano, em Roma, e a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. A cidade santa não será a nova Roma.
Jerusalém não será a nova Roma, mas a nova Jerusalém que desce do céu. A cidade santa será a nova Jerusalém que desce do céu. A fortuna do Vaticano, irmãos, é vasta e descentralizada, composta por imóveis, investimentos financeiros e acervos artísticos incalculáveis. O Banco do Vaticano administra cerca de 5 a 6 bilhões de euros em ativos. Além disso, a Santa Sé possui mais de 5.000 imóveis, majoritariamente na Itália. Porém, centenas de milhares pelo mundo. Chega a ser quase que incontável o número de imóveis que a Igreja Católica possui ao redor do planeta Terra, sendo que de muitos desses imóveis, além da sua propriedade, ainda recebe a guisa de uma locação, um valor à guisa de locação. E gera receita expressiva também com museus e turismo. Na realidade, a riqueza do Vaticano é praticamente incalculável. O Vaticano tem uma área de apenas 193 mil metros quadrados. Então, por metro quadrado, não há como comparar o Vaticano a outro país em riqueza. O Vaticano é um país dentro da cidade de Roma, é independente. E o tamanho dele é equivalente a 61 campos de futebol. O Vaticano em Roma reina sobre os reis da terra. De que maneira? O Vaticano, menor Estado soberano do mundo, exerce grande influência política global através de um tipo de governo de um poder chamado soft power, ou poder brando, utilizando diplomacia, autoridade moral, entre aspas, e uma vasta rede de nunciaturas apostólicas para mediar conflitos e moldar políticas. Então tem lá a sua diplomacia eclesiástica, moldando políticas internacionais. O Papa, como líder religioso, também é chefe de Estado. Intervém em temas contemporâneos, em praticamente todos eles, especialmente no que se refere à paz, como um suposto pacificador, meio ambiente, imigração e diversas ideologias. A promiscuidade do catolicismo, irmãos, está configurada na idolatria, no misticismo, o culto aos mortos. Cada vez que uma pessoa se dirige em reza a um santo e menciona, seja o nome de Maria ou de qualquer outro santo, está cultuando mortos, porque Maria morreu, não foi assunta aos céus. Ela está morta. Ela foi aos céus como uma alma salva, não como uma pessoa distinta para responder orações. Há toda uma doutrina em torno de Maria, que é uma doutrina completamente falsa e enganosa, e completamente antibíblica, sem nenhum apoio na palavra de Deus. E nós temos aqui no Brasil o engano expresso daquela que se compadece. Tem até um filme chamado Alto da Compadecida, que mostra bem esse engano. Eu assisti esse filme, até recomendo para que você entenda como essa perversão é praticada, porque o filme mostra exatamente aquilo que a Igreja Católica diz a respeito de Maria, como intercessora, aquela que se compadece dos homens, como se o próprio Senhor Jesus Cristo não se compadecesse. Apesar da Bíblia dizer que Deus é aquele que se compadece. E o sincretismo religioso, as práticas do paganismo, como ídolos, objetos com significados místicos, uma vasta variedade de objetos, né? O mais conhecido deles talvez seja o terço, o símbolo que é carregado na Eucaristia, as relíquias, que são pedaços da cruz, cravos que supostamente foram usados para crucificar Jesus e que são considerados relíquias santas e são adorados. Na cidade de São Lourenço, existe lá uma igreja, se eu não me engano é São Lourenço mesmo, da Serra, né, região de Juquitiba da Serra, Taboão da Serra, Embu das Artes, também, uma igreja que é a Igreja das Relíquias. Ali são cultuadas as relíquias que supostamente foram retiradas da cruz
como cravo, martelo e madeiras, pedaços de madeira da cruz. Então, é a ausência de um verdadeiro comportamento moral bíblico. Muito bem. O capítulo 18 é exclusivo para descrever a queda de Babilônia. Um anjo diferenciado é o porta-voz da grande notícia. É uma das grandes notícias do Apocalipse, é a queda da Babilônia. Este governo exercido pela grande prostituta levou desgraça para muitos em todos os lugares do mundo, principalmente distanciando as pessoas da verdade de Jesus Cristo crucificado e ressurreto em favor dos homens. É uma administradora de todo tipo de iniquidade, todos os modos de perversão. Chama a atenção que os corpos e as almas das pessoas são contados como um mero objeto de comércio, como temos visto em nossos dias. Leia o capítulo 18, você vai enxergar isso lá. Como a ilha do Epstein, esse escândalo lá dos Estados Unidos, e também Trancoso aqui no Brasil, com o nome envolvido do Vorcaro e de autoridades políticas brasileiras. As crianças são roubadas, são abusadas, inclusive bebês. O grande comércio de todo tipo de substâncias mortais e corrupção financeira e política. Um dos grandes comandantes do comércio e da economia mundial é o tráfico de entorpecentes. É um dos maiores poderes econômicos da face do planeta Terra, se não o maior. É comandado, irmãos, por Babilônia. Todas essas coisas estão interligadas e praticamente controlam a maior parte do dinheiro no mundo. Esta é a base deste sistema de governo que permeia todos os governos do mundo. Entre as riquezas de Babilônia estão contadas almas de seres humanos, não como são contadas no céu, porque essas almas foram remidas pelo sangue do Cordeiro, mas almas que são exploradas de maneira a serem mergulhadas na perversão e a serem condenadas por causa do pecado. Sua queda é lamentada, mas somente pelos que viviam desse poder controlador, sedutor e feiticeiro. Sua queda é celebrada pelo castigo a todas as injustiças que agora estão sendo vingadas pelo poder do nosso Deus. É celebrada pelos anjos, celebrada pelos santos, pelos mártires, pelos salvos. Está pagando agora, em Apocalipse, pelo sangue dos profetas e dos santos do Senhor, que foi acumulado em seus domínios. Sangue dos profetas, dos santos do Senhor, que foi acumulado em seus domínios. Um dos grandes exemplos na Bíblia é Jezabel, o ódio que ela tinha dos profetas de Deus e a sua luta contra Elias. E Elias lutando contra os profetas de Baal, tendo uma vitória extraordinária. Capítulo 19. Em seu início, ainda os sons da festa, no início do capítulo 19, vemos ainda os sons da festa pela queda da grande prostituta Babilônia. Percebemos uma atenção especial aos atos pecaminosos terríveis praticados pelos múltiplos tentáculos desta mulher da iniquidade, como também é chamada Babilônia, e aos duríssimos castigos infligidos a ela. Por quê? Porque no que se refere ao anticristo, o falso profeta e ao próprio diabo, são personagens bem definidos, nomeados, bem personalizados e facilmente identificáveis. Agora, o engano da Babilônia, a grande meretriz, não é assim. Babilônia é um sistema apoiado nos propósitos, objetivos e intenções de Satanás. Está diluído na política, na economia e na religião. É a rede infindável de gerentes, administradores, pessoas de negócios, aparentemente inculpáveis, porém adeptos da perversidade do inimigo, que se deixaram seduzir por suas propostas desafiadoras e rebeldes contra o Senhor e todos aqueles que confessam seu nome. Ou seja, uma multidão de corrompidos. São todos os que fizeram pacto com a mentira e vivem em função dela. Vamos ver logo mais os que ficam de fora da cidade celestial, né, do reino de Deus. Nós vamos ver logo mais.
Babilônia é uma grande teia estendida sobre o mundo. Então, todos aqueles que se submeteram ao engano de Babilônia estão debaixo dessa teia, cujo veneno não tem efeito contra os crentes em Jesus Cristo. Ou não deveria ter. De fato, não tem. Porque se uma pessoa verdadeiramente é crente em Jesus Cristo, é nascida de novo, essa pessoa está imune ao veneno de Babilônia, a menos que seja seduzido e se afaste da fé. A Babilônia é a mulher montada na besta, mas não é ela quem conduz a besta, ao contrário, como eu já falei, a besta é que a leva para onde quer, porque a besta tem o espírito de Satanás. Neste capítulo, ficou claro que a salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo ficou claro, repito, que a salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Começam a se avolumar os louvores e a adoração no livro de Apocalipse. Chega a hora das bodas do Cordeiro com sua noiva. Todos os vestidos de linho branco e puro, trajados com justiça, estão prontos para a união definitiva com o noivo. Uma felicidade inaudita, nunca ouvida, nunca presenciada, exuberante e pura no banquete do Senhor Jesus Cristo, que voltará a provar do fruto da vide junto com os seus salvos, como ele prometeu aos seus discípulos na Santa Ceia. Ao ouvir essas palavras, João cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo recusa a adoração e diz para João exaltar a Deus. Então, a visão extraordinária de Jesus Cristo, guerreiro invencível, surge diante dos olhos de João. O poderio das nações e de seus governantes são esmagados pelo seu poder, pela fúria da sua ira e submetidas à autoridade do seu nome. O nome dele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A espada de sua boca, a espada que sai de sua boca com que ele destruirá o inimigo, é a sua palavra. A besta e o falso profeta são sumariamente eliminados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Chama a atenção o fim lacônico dessas figuras outrora tão poderosas. O fim lacônico quer dizer uma coisa breve, rápida, simples, fácil. Especialmente do anticristo. A besta, segundo aos Tessalonicenses, descreve assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Assim se faz o desfecho da grande tribulação. Jesus permanece na terra para estabelecer o seu reino milenar, restando então o confronto com o próprio Satanás. Capítulo 20. Inicia-se o milênio. Jesus Cristo, Rei dos Reis, como seu primeiro ato de governo, ordena um só anjo, que enclausure Satanás no abismo pelos próximos 1000 anos, e com ele, obviamente, todos os anjos caídos. Os detalhes desses 1000 anos são descritos nas aulas de escatologia que nós teremos depois, né? Vão ser, porque há registros desses 1000 anos em vários livros da Bíblia, do Antigo Testamento, inclusive. Aqui nós estamos observando um salto de 1000 anos, do início para o final do milênio, onde ocorre uma nova batalha. O que salta aos olhos é que Satanás é solto e sai para enganar todas as nações ao final do milênio do reinado perfeito de Jesus Cristo na face dessa terra. Esse reino depois continua por toda a eternidade. Elas marcham, essas nações organizam exércitos e marcham por toda a superfície da terra para afrontar o Deus vivo. Notamos que desta vez desce fogo do céu e consome esse fabuloso exército de uma só vez. Desta vez, desce fogo de Deus Pai e Satanás é arremessado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, aquele que tentou se arvorar como acima de Deus, como é descrito em Isaías e também em Ezequiel, é agora destruído pelo próprio Deus. E ele é lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Aquele que queria sentar-se acima do trono
de Deus, recebe o juízo do próprio Deus a quem queria sobrepujar. Vai para o mesmo lugar onde todos os rebeldes do Senhor, contra o Senhor, onde todos os rebeldes contra o Senhor irão. O grande trono branco é aquele que está sobre este trono. Aqui está o juízo final especificamente. Este ato, este grande trono branco, esta pessoa que está sentada no grande trono branco, a reunião de todos que serão julgados, é o juízo final. Abrem-se livros. Um destes livros é o livro da vida. Todos os atos de cada pessoa que já viveu neste mundo será lembrado. O livro da vida é dos que creram em Deus e no seu Filho. Então, esses que são encontrados no livro da vida são passados para a direita do trono de Deus, à direita do Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai. Os que não estão relacionados neste livro são julgados, são condenados e são lançados naquele lago de fogo juntamente com a morte e o inferno. Então veja que o inferno não é o destino final dos rebeldes a Deus, contra Deus, que rejeitaram a Cristo. O destino final é um lugar chamado Lago de Fogo que arde com fogo e enxofre, não é? Aonde estarão lançados todos os rebeldes, todos os pecadores, juntamente com o diabo, a morte e o inferno, que será a segunda morte. Porque todas as pessoas serão ressuscitadas para esse juízo final. Todos aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados para este final. O povo de Deus já não estará morto, já terá ressuscitado ou sido arrebatado, como nós veremos com mais clareza também no estudo da escatologia. Está fechado e concluído todo o ciclo do pecado, da malignidade e da decadência angelical e humana, e deles já não haverá memória. Já não haverá para os salvos de Deus nem choro, nem morte, nem dor. Capítulo 21, estamos chegando no finalzinho. Descobrimos no capítulo 20 que os céus e a terra fugiram do grande trono branco por causa daquele que nele estava sentado. Quem está sentado lá? O Senhor Jesus Cristo. Aqui João relata, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Veja bem que nós entramos aqui numa outra fase da conclusão dos tempos. Agora, tudo o que foi do passado, não somente a Terra, mas o universo que existia antes, já não existia mais, porque João viu novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. A imensidão do universo e as maravilhas da terra que nossos olhos podem contemplar e que nos mostram a realidade da criação do Deus Todo-Poderoso que o trouxe à existência, desapareceram por completo. Hoje, irmãos, a ciência atesta que tudo o que vemos e sabemos mostra um plano perfeito de engenharia e arquitetura nesta criação. Cientificamente está provado. Recentemente foi veiculada a descoberta aí de uma molécula chamada polilaminina. A laminina é uma proteína, irmãos, que foi descoberta e que tem uma função no corpo de manter o corpo agregado. Sem a laminina, o corpo se desfaria. É uma proteína que liga todas as células dos principais órgãos do corpo, inclusive da pele. Se a laminina for retirada repentinamente, por exemplo, é como se você retirasse toda a estrutura de uma casa, a casa cairia. E acontece que essa laminina, como ela é visível agora com os microscópios muito potentes, tem o formato exato de uma cruz. Exato. Alguns cientistas dizem que é coincidência. Que coincidência extraordinária, não? Muito bem. O haja de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus que fez as primeiras coisas e que sabemos ser a palavra de Cristo, é novamente pronunciado. E são formados novos céus e nova terra. Na primeira criação,
O homem foi criado para cuidar dela, preservá-la e fazê-la prosperar. Mas o pecado entrou. Aqui, os que venceram o pecado, ao invés de se submeterem às propostas do diabo, recebem das mãos de Deus novos céus e nova terra. Agora, solenemente, como uma cerimônia fantástica, indescritível, portentosa, assombrosa, fenomenal, e procure palavras para descrever isso, o que é totalmente impossível com palavras do nosso vocabulário, os salvos de Deus olham para o alto e veem descer uma cidade inteira, flutuando no ar, sobre essa nova terra. Seu tamanho, sua beleza e exclusividade não podem ser colocados em termos de comparação com coisa alguma que já existiu. A cidade se confunde com o povo salvo de Deus. Olha só, ela está intimamente ligada com a expressão noiva do Cordeiro, porque essa cidade é também chamada noiva do Cordeiro. Mas ela é chamada noiva do Cordeiro porque é a morada da noiva do Cordeiro. Sobretudo, o que Apocalipse nos revela sobre essa cidade é que o trono de Deus e do Cordeiro está nela. E ali também estarão todos os salvos de Deus. Onde é que estará o trono de Deus? Na Nova Jerusalém. E ali também estarão todos os salvos de Deus. Nós vamos morar na mesma cidade onde Deus mora, onde Deus vai morar. É o que a Bíblia está dizendo, diante dos nossos olhos. Vamos morar junto com Ele. Que ali seremos um com Deus, diz a palavra. Tudo está sendo feito novo e jamais será corrompido novamente, pois o pecado já não existe mais, não haverá mais possibilidade do pecado acontecer. Tudo que foi, é e será glorioso das nações estarão nela. Será levado para ela. Pertence eternamente ao Cordeiro, será eternamente perfeita e pura. Jesus afirma que ele é o princípio e o fim de tudo que pode existir, neste capítulo 21. Alerta que é tempo de beber da sua água da vida. Este é o tempo, nesse tempo que nós vivemos. Que todas estas novas coisas serão dos vencedores. Que seremos a sua família eterna. E que fora ficarão os que se amoldaram a este mundo, como eu mencionei anteriormente. Ficam de fora determinadas pessoas. Está escrito na palavra de Deus, leia quem fica de fora. E veja se você está bem longe desse grupo. Capítulo 22. O rio da vida que passa no meio da rua principal e da cidade. Falando em termos de tamanho físico, já que só esta cidade terá um tamanho descomunal, irmãos, o tamanho da cidade da Nova Jerusalém é um capítulo à parte, porque ela é medida e as suas medidas são descritas na Bíblia. Ela será quadrangular, será uma cidade quadrada. E ela terá de lado, cada lado da cidade terá 2.200 quilômetros de comprimento. Ela terá um muro com portas, como a Jerusalém do passado. Não é? E só que este muro terá a mesma altura que as suas dimensões horizontais. 2.200 quilômetros de altura, com portas feitas de um material especial, que você vai ler e você vai ver do que são feitas, ou pelo menos aquilo que foi possível descrever no vocabulário conhecido do nosso mundo. Esse rio, haverá um rio que vai passar no meio dessa cidade. Não é? Esse rio, inclusive, poderá ser como o rio Amazonas, não é? Porque ele vai passar pelo meio da avenida principal dessa cidade, que é desse tamanho que eu acabei de descrever. Dos dois lados deste rio terá a árvore da vida. Não sei se alguém conhece lá o rio Tamanduateí, que passa bem no meio da avenida do estado, né? E passa um riozinho, olha, o rio Tamanduateí. Tamanduateí, de cada lado tem uma pista, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que, por favor, né? Tem um termo de comparação aí, para por aí, né? Porque o rio passará no meio desta rua principal da Nova Jerusalém. Dos dois lados terá a árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações. Essa cura das nações, nós vamos falar um pouco melhor sobre ela posteriormente na próxima aula, na próximo assunto, né? As nações servirão para a glória de Deus. Serão restauradas a sua função precípua, a sua função inicial, que foi
planejada por Deus. O pecado desviou o propósito das nações, que era de mostrar a beleza do nosso Deus. Todas as nações como uma grande família de Deus. Deus levantou uma nação cujo propósito seria de restaurar todas as nações, mas que falhou em sua missão. Mas Deus faz valer a sua vontade eterna e aqui está Jerusalém, cumprindo o seu chamado inicial. As folhas representam glória, louvor e adoração. O aprendizado eterno dos salvos de todas as nações, povos e línguas estará na Cidade Santa, onde está o trono de Deus e do Cordeiro, e onde o Espírito Santo nos torna um só com o nosso Deus. Nada do que nos afligia estará neste reino. Tudo passou. Jesus Cristo afastou todas as trevas, e então estaremos no reino da luz para o qual nós fomos transportados depois de resgatados das trevas. Jesus Cristo é agora nossa lâmpada eterna, incomparavelmente mais brilhante do que o mais brilhante dos astros. Colossenses 1,13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que em breve acontecerá tem o dever de acontecer. Vai acontecer. Felizes os que guardam estas palavras. Os que são justos se separam do mundo rejeitando a sua forma. Aquele que nasceu de novo permaneça no Alfa e no Ômega, o princípio e o fim. Felizes os lavados pelo sangue de Cristo. Só estes entrarão pelas portas da Cidade Santa. Nós dizemos pelo Espírito Santo: vem, bebemos da água da vida. Enquanto estamos ainda aqui, não tiramos, nem acrescentamos nada do que está escrito na Santa Palavra, inclusive o livro do Apocalipse. Apenas obedecemos a palavra do nosso Deus. Nada perderemos do que está preparado para nós. Virei em breve, diz ele. Vem mesmo, dizemos nós. Ora vem, Senhor Jesus. Assim, queridos irmãos, permanecemos na graça, e a graça permanece em nós eternamente, para a honra e glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, e na comunhão do Espírito que habita em nós. Estaremos em breve juntos novamente para o estudo da escatologia, onde vamos entender um pouco melhor ainda o que está no Apocalipse e em outros muitos livros, outros muitos textos da Palavra de Deus. Até a próxima vez. Leiam a palavra, leiam o livro, leiam tudo aquilo que está sendo indicado, porque você vai ser grandemente edificado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.